E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Turma, como a gente combinou, né? Eu vou estar passando uma revisão para vocês, um vídeo de revisão. A gente não consegue fazer essa aula online com vocês por conta de outros compromissos logo mais, certo? Mas aí foi tudo combinado com a professora Rose, o professor Ricardo. Toda e qualquer dúvida de vocês estou à disposição, certo? Salve meu número e a gente vai se falar. Então, nossa disciplina de fisiologia do exercício ou fisiologia do esporte, né? A gente traz um resumo dela. A fisiologia do exercício é o ramo da fisiologia humana que estuda as adaptações orgânicas quando em atividade, que depende de características dessas adaptações. Essas adaptações elas sofrem por interferências do meio ambiente, interferências nutricionais e de intensidade de trabalho. Então, para que a gente possa identificar essas adaptações vivenciadas por esse indivíduo, a gente vai ter que identificar de que forma esse ambiente, esse estado nutricional, essa intensidade do trabalho, ela tem interferido. A fisiologia do exercício é a ciência que estuda essas adaptações, essa mudança fisiológica que é vivenciada pelo indivíduo a partir da prática do exercício físico, a partir da dose de exercício físico e dessa intensidade. Princípios da fisiologia do exercício, como a individualidade biológica e a especificidade e o desuso. Então, quando a gente fala bastante, é preciso a gente identificar o indivíduo como um ser único para que a gente possa estar dando ênfase maior aos seus objetivos com relação à busca da prática da atividade física, a especificidade de qual exercício, aquela história que a gente diz assim, você não pode fazer exercício, você não pode praticar atividade física. Isso fica por água abaixo quando a gente fala dessa especificidade, né? Quando a gente sabe que alguns exercícios são de fato proibidos para alguns indivíduos, mas a gente pode estar fazendo adaptações com outros exercícios para que esse indivíduo possa estar realizando. E a adaptação humana, a gente fala das adaptações agudas e as crônicas. As agudas são aquelas adaptações que o indivíduo vivencia de imediato. Ele está praticando atividade física, ele já percebe, tipo, melhoria do cardiorrespiratório, ele já consegue identificar, e a gente vê nos primeiros dias o indivíduo que chega lá na academia, a autoestima, o próprio ego, né? Porque existe um momento de inchaço, de retenção de líquido, então aparentemente o indivíduo cresce, e aí o indivíduo ele já começa a se sentir maior. No outro dia esse aluno ele já vem de camiseta, ele já começa, e essas são as adaptações crônicas, são aquelas que acontecem de imediato, certo? As crônicas, elas ocorrem a longo prazo, em função das características fisiológicas, são aquelas que a gente vai adquirindo. Então, o processo de perca de percentuais de gordura, ganho de massa magra, a própria hipertrofia, então outras adaptações, essas que são crônicas, a gente vai vivenciando dentro do processo que precisa ser contínuo e crescente, para que a gente possa identificar essas adaptações. Adaptações humanas, a gente tem as filogenéticas, né? E as ontogenéticas. Então as genéticas, a gente fala a genética mais o ambiente, as interferências, né? E a cultura mais o meio ambiente na ontogenética. A gente vai falar dessa história da genética mais o meio ambiente. A gente sabe que algumas das adaptações, algumas valências físicas, elas são treináveis, né? Isso, então, o indivíduo ele não nasce com aquela aptidão, mas a gente pode desenvolver essa aptidão. Então, a gente fala dessa filogenética, né? Tipo, o indivíduo ele vem de uma família de atleta. Então, espera-se que esse indivíduo ele tenha habilidades, geneticamente falando, semelhantes dos seus pais, dos seus parentes que eram atletas de uma determinada modalidade. E, no entanto, ele não tem essas habilidades, mas que essas habilidades elas podem sim, elas são sim treináveis, né? Então, a gente fala da fotogenética, da filogenética, quando a gente fala com relação a essa genética mais o meio ambiente. O quanto o meio ambiente tem interferido no desenvolvimento dessas adaptações humanas, dentro da busca da própria atividade física, dentro do desenvolvimento do potencial que pode ser desenvolvido nesse indivíduo. E a ontogenética, a gente fala da cultura e meio ambiente. O quanto esse ambiente, o quanto a cultura local onde esse indivíduo pertence, o quanto esse ambiente tem interferido nessas escolhas. E, consequentemente, no desejo de conquistar, de chegar. Então, são adaptações sofridas também pelos indivíduos que sofrem essas interferências. Homeostase
A gente vai falar sobre a homeostase, e a gente sabe que a homeostase é um termo criado por Walter Camon, né, que pode ser definido como a habilidade de manter-se no meio interno em um equilíbrio quase constante, independente das alterações que ocorram no meio externo. Então, a homeostase a gente chama como um estado de descanso, né, do indivíduo, como o próprio texto do Camon diz, é a capacidade ou a habilidade que o indivíduo tem de se manter-se em repouso sem que o meio interfira nesse seu estado de homeostase. Efeitos adaptativos do esforço. Princípio da adaptação subaguda. Refere-se às respostas adaptativas após o momento de esforço. Cada variável tem momento específico de adaptação. Diminuição da resposta subaguda, magnitude relativa, interação entre seções sucessivas. Então, essas adaptações adaptativas do esforço, quando a gente fala aqui que cada variável tem um momento específico de adaptação, é que o indivíduo ele não vai desenvolver força, agilidade, coordenação, equilíbrio de uma só vez. Então, cada habilidade dessa ela tem o seu tempo. Então, tem um tempo-resposta. Eu vou fazer o estímulo, eu vou estimular o indivíduo e essa resposta ela vai vir de forma gradual, de acordo com a potencialidade da valência e do indivíduo. Lembra? Princípio da particularidade biológica. Então, eu trabalho velocidade em todos os indivíduos ao mesmo tempo, mas alguns conseguem desenvolver primeiro que o outro. Esse desenvolveu velocidade primeiro, porém esse daqui, a flexibilidade dele é melhor. Então, vai variar muito da treinabilidade dessa variável e também da particularidade biológica e também a capacidade cognitiva desse indivíduo em desenvolver o querer daquela habilidade específica. As capacidades físicas dividem-se em dois grandes grupos, condicionadas e coordenativas. As capacidades condicionais relacionam-se com o aspecto quantitativo do movimento e são dependentes dos processos de obtenção de energia e da fadiga. As coordenativas relacionam-se com o aspecto qualitativo do movimento e dependem fundamentalmente do processo de controle do movimento e da coordenação entre sistema muscular e sistema nervoso. Então, as condicionadas, como o próprio nome diz, são capacidades que têm uma determinada condição para que elas aconteçam. As coordenativas a gente vai identificar que são as capacidades que envolvem mais de uma habilidade, certo? Condicionais: força, resistência e velocidade. É a capacidade motora que permite superar, controlar uma resistência em movimento através da contração muscular. A resistência é a capacidade revelada pelo sistema muscular e que permite realizar esforços de longa duração. Velocidade é a relação entre o espaço percorrido por um corpo em movimento em um menor gasto de tempo para que isso seja realizado. Coordenativas: orientação e equilíbrio. Orientação espacial, capacidade de reagir a um estímulo externo, em termos de deslocação ou estabilização da postura. O equilíbrio, a capacidade de manter o corpo numa relação normal quanto ao solo. Então a gente identifica que as capacidades tanto coordenativas como condicionadas, elas interrelacionam dentro de determinados movimentos durante a prática do exercício físico como um todo. A gente tem o ritmo, a reação, a agilidade. Ambas são atividades, capacidades coordenativas, né? Porque elas dependem de um maior equilíbrio corporal, de um maior controle corporal com relação à junção de movimentos. Não é isso? Então, o ritmo da caminhada, o ritmo da corrida, o ritmo do dançar, a capacidade, aí quando a gente fala da reação, é a capacidade de reagir a um estímulo motor. Então, a minha reação ela precisa ser controlada de acordo com o estímulo que foi dado. O estímulo foi dado, a resposta ela vai de acordo com o que foi dado, certo? E a agilidade, que é a capacidade de executar movimentos rápidos, o mais ligeiro possível. E a memória motora, né, que a gente carrega, a gente tem essa memória motora
eu nunca joguei determinada atividade, mas visualmente eu já vi. E essa memória motora me faz com que eu adquira, ou até mesmo armazene e recupere essas lembranças, né? Tipo aquela história do quem sabe andar de bicicleta nunca esquece, por conta da memória motora. O camarada que já jogou bola, ele também nunca esquece de jogar bola. Ele pode não ter tamanha habilidade novamente, ele pode ter perdido um pouco dessa habilidade, mas ele continua sabendo jogar futebol por conta desse resgate, dessa memória motora. Prescrição de exercício e treinamento físico. E a gente precisa identificar, o primeiro passo é qual é a diferença entre atividade física e exercício físicos, né? Vocês falaram muito bem quando vocês disseram que a atividade física são todas as atividades que a gente faz rotineiramente durante o dia, o andar, o sentar, o comer, o tomar banho. Isso são atividades físicas porque geram um movimento físico e geram um gasto calórico. E o exercício? Isso aí já é intencional, já é programado, planejado. Esse gasto calórico, ele já é intencional, né? Eu já tenho uma meta, eu já digo assim, eu preciso fazer isso, então já tem uma intencionalidade, já tem uma objetividade quando a gente fala de exercício físico. E essa é a maior diferença entre atividade física e exercício físico. Essa intencionalidade com relação à minha prática. Eu faço com o objetivo de... Aí eu interrogo, meu objetivo é... Eu faço com o objetivo de... Certo? E as adaptações ao exercício. A gente trouxe até o exemplo dos monges novamente, né? O controle corporal dentro dessas adaptações físicas. O quanto é importante ter esse controle corporal dentro desse desenvolvimento enquanto ser humano. Certo? Então, resumindo a nossa disciplina, né, turma? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma dentro da formação profissional de vocês. Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Tá bom? Tchau, tchau.